Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, tá certo? Da Igreja Cristo Vive, né? Com a segunda parte, né, do Jesus é o único Deus. Então vamos lá. Espera aí. Deixa eu botar assim. Assim acho que tá bom, né, amados? Por aí. Assim tá bom. Então vamos lá. Veja, amados, aqui ele pôs esse verso, né? Como a gente viu ontem, né? Atos 2:36. Então, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yahushua, que vós crucificastes, vós quem que ele está falando? Os líderes religiosos. Yah o fez Senhor e Yahushua, e ungido, né? Então veja bem que Cristo aqui tá como se fosse ungido, né? Então, vamos ler aqui, amados, como é que está aqui Atos 2, né? Para a gente ver que aqui o apóstolo está falando de, acho que é o apóstolo Pedro, ele estava falando para as pessoas, o povo que aceitou soltar Barrabás, e para os líderes religiosos daquela época. Veja bem, mas ele era profeta aqui, ó, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui no verso 29 para a gente entender. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Yahweh lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do ungido, né? Que é Yahushua, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. E Yahweh ressuscitou este Yahushua. Vocês vejam que está falando que Yahweh ressuscitou Yahushua. Então, o Miguel Ângelo falou que Jesus se ressuscitou, né? A gente ouviu ele falar isso no primeiro vídeo dele. Mas aqui está dizendo bem claro que Yahweh ressuscitou este Yahushua. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Yahweh. Quem é exaltado à direita de Yahweh? Yahushua está à direita de Yahweh. Ele recebeu do Pai. Veja, quem recebeu do Pai? Yahushua. Veja bem, ele recebeu do Pai o Espírito. Então vocês vejam, Yahushua recebeu do Pai o Espírito prometido, né? E derramou que vocês agora veem e ouvem. Então vocês vejam que o próprio Filho recebeu do Pai o Espírito. Se ele fosse Deus, se Yahushua fosse Deus, ele não iria receber o Espírito. Por quê? Porque ele seria o Espírito. Mas não é isso que está dizendo aqui. Veja, Yahweh, né, exaltado à direita de Yahweh. Quem é exaltado à direita de Yahweh? Yahushua. Quem exaltou Yahushua à direita dele? Yahweh. Ele, Yahushua, recebeu do Pai o Espírito. Então vocês vejam que Yahushua foi cheio do Espírito, né? Prometido e derramou que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este é Yahushua, a quem vocês crucificaram ou sacrificaram, Yahweh o fez Senhor e ungido. Então vocês vejam que o apóstolo aqui está falando de quem? Está falando de Yahushua, está falando também do Pai, está falando dos dois. Ele não está falando somente do Pai, ou que Yahushua é o Pai. Está falando dos dois, né? Então vamos aqui ver o que o Miguel Ângelo vai falar a esse respeito aqui, né? Então vamos continuar aqui, amados. Cristo. Então, Jesus é Senhor. Diga isto: Jesus é Senhor. E claro, se Ele é Senhor de alguém. É Senhor de vidas. É o Senhor
que tem domínio. Esta palavra Senhor tem que ser muito bem entendida. Em Filipenses 2:11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esta palavra é muito importante. Quando oramos, quando nos curvamos perante o Senhor, quando reconhecemos nele. Veja bem, olha como é que ele fez aqui, gente. Eu vou voltar aqui para vocês ouvirem o que ele fez aqui, presta atenção. É Senhor. E claro, se ele é Senhor de alguém. É Senhor de vidas. É o Senhor que tem domínio. Esta palavra Senhor tem que ser muito bem entendida. Em Filipenses 2:11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esta palavra é muito importante. Veja, ele só leu isso. E toda língua confesse que Jesus Cristo, que ele leu Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele não leu para a glória de Deus Pai. Ele não leu isso. Entende? Então vocês vejam que ele cortou essa parte aqui para a pessoa pensar que Yahushua é Senhor, que ele é o Senhor de tudo e que ele é Deus. Ele vai colocar esse Senhor, que ele diz que é nome, que na verdade é um título, né, que é um adjetivo. Ele vai colocar essa palavra sendo como se Jesus fosse Deus. Entende? Então vocês vejam a maldade. Ele leu: e toda língua confesse que... Vou ler como ele leu. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele ainda leu: é o Senhor. Ok? Ok. Mas é o Senhor para quê? Para a glória de Deus Pai, do Yahweh. Ele é Senhor para a glória do Pai, do Deus Pai, de Yahweh. Então vocês vejam que aqui o apóstolo Shaul está falando do Filho e está falando do Pai, está falando dos dois. Está falando de Yahushua e está falando do Pai, de Yahweh. Então vocês vejam bem que ele cortou essa parte. Então vocês vejam, reparem a maldade que o Miguel Ângelo está fazendo com as pessoas no engano da religião. Vamos continuar. Quando oramos, quando nos curvamos perante o Senhor, quando reconhecemos nele o Supremo, quando reconhecemos nele o Soberano, quando reconhecemos nele Rei de Reis, nós temos que o reconhecer em primeiro lugar como Jesus, o Salvador, e em segundo lugar como Senhor. Em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 14 a 16, diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. 1 Timóteo 6, né? Aquele ali vocês viram que ele cortou legal, né? 6. Vamos ler. Todos os que estão sob o jugo da escravidão, todos os que estão sob o jugo da religião devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Yahweh e o nosso ensino não seja blasfemado. Aqui tá, isso aqui é escravidão mesmo. Tá? Tô falando, todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Yahweh e o nosso ensino não seja blasfemado. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Aqui está falando mesmo de escravidão, tá? Não é de... né? Mas vamos ver. Será? Que aqui vai falar agora
Sobre a religião, veja. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Yahushua e com o ensino que é segundo a piedade. Veja, o ensino é segundo a piedade. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Veja bem, de fato, a piedade como contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Veja o que ele está falando, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Yarro, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Yarro, que dá tudo à vida, e de Yahushua, vocês vejam que ele está falando do Pai e do Filho. Olha, diante de Yarro, que a tudo dá a vida, e de Yahushua, que diante de Pôncio Pilatos fez a confissão. Eu lhe recomendo. Então vocês vejam que ele está falando do Pai e do Filho. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua, a qual Yarro fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja, aqui, olha só, veja. Aqui, ó, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua. Qual é o mandamento? O mandamento imaculado da piedade, do amor ao próximo. Certo? Então aqui, ó, a qual Yarro fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tá? Então veja aqui. Aqui é aquele que a gente leu, né, naquela versão, a gente já leu essa parte. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Assim seja. Então, olha só. Vamos ler aqui de novo. 1 Timóteo 6, 14 a 16. Para a gente ver como é que está aqui. Porque ali ele está botando, ele botou de um jeito, amados, né? Eles colocaram de um jeito que a gente, eu já li isso com vocês num dos vídeos atrás, né? Mas vocês vejam que eles estão colocando de um jeito para as pessoas entenderem que Jesus é Deus, né? Porque eles falam Jesus, né? Então, para as pessoas entenderem. 1 Timóteo 6, né? 14 a 16, né? A 16. Cumpra sua missão com fidelidade para que ninguém possa ocupá-lo de nada. Continue sendo assim. E continue sendo assim até o dia em que nosso Senhor Yahushua aparecer. Quando chegar o tempo certo, Yarro fará com que isso aconteça. Veja bem, o mesmo Yarro que é bendito, aqui ó, eles botaram a mesma coisa, o mesmo Yarro que é bendito e único rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aí aqui, ó, aguardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua, a qual, no tempo certo,
há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja bem, o que há de ser revelada? A manifestação. Não é isso? Não é isso? Veja bem. Cadê? É guardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de Nosso Senhor Yahushua, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o Rei dos reis e Senhor dos senhores revelará. Revelará o quê? Revelará... Gente, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, calma aí. Ele revelará o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Então vocês vejam que aqui eles estão botando de um jeito para confundir. Veja que guarda o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de Nosso Senhor Yahushua, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja bem, aqui está falando, quando chegar o tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça. Aqui está falando de algo que fará com que isso aconteça. Aí, vocês vejam como é que está confuso. Como é que eles botam as coisas para ficar bem confuso, amados? Para ficar bem confuso mesmo, para a pessoa não entender. Olha só. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de Nosso Senhor Yahushua. Qual o mandamento? Olha, você, porém, homem de Yahushua, homem de Yahweh, fuge de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Esse aqui é o mandamento. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Yahweh, que tudo dá a vida, que é tudo da vida, e de Yahushua, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de Nosso Senhor Yahushua, a qual Yahweh fará se cumprir no seu devido tempo. Tá? Fará se cumprir o quê? A manifestação de Yahushua, não é isso? Ele é o bendito, mas aqui está falando de Yahushua, ó. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí aqui eles já botaram o único que é imortal e habita em luz inacessível. Aqui já é Yahweh, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e poder e a glória. A ele seja a honra e o poder para sempre. Vocês vejam bem aqui uma coisa, olha. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Quando chegar o tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça. Com que o que aconteça é a manifestação de Yahushua. Tá certo? Ó, cumpra sua missão com fidelidade para que ninguém possa culpá-lo de nada e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Yahushua aparecer. Então, quando chegar o tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça. Com que o que aconteça, Yahushua aparecer, voltar. Né? Aqui está falando mais da volta de Yahushua, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Então, vamos lá. Tá. Aí aqui, ó, quando chegar o tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça. O mesmo, aqui não está falando de Yahweh, está falando agora de Yahushua. O mesmo que é bendito e único Rei, o Rei dos reis, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tá? Então aqui, ó. Aí aqui eles botaram o único que é imortal, eles botaram isso tudo para a pessoa entender que Yahushua é Deus, tá? Mas não é isso que está dizendo. Olha só. Vamos lá. A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Há de ser revelado o quê? Pelo bendito que é Yahushua. Há de ser revelado o único que possui a mortalidade, que é Yahweh. Porque Yahushua veio revelar o Pai, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno, assim seja. Que guarde o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de Nosso Senhor Yahushua, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui. Vocês vejam que eles estão colocando tudo junto, tá?
tudo junto aqui para a pessoa pensar que Yahushua é Deus. Veja, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Yahushua. A aparição que está falando aqui é a vinda de Yahushua, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem só ele a imortalidade e habita na luz inacessível, ou seja, Yahushua, tá? Ele mostrará aquele que tem só ele a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Que guarde este mandamento sem mácula nem repreensão, até a vinda de nosso Senhor Yahushua, o qual no tempo próprio, veja, no tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano. Olha só, veja bem, amados, aqui vocês vejam que eles estão botando uma coisa, mas Yahushua aqui não está, ele está falando que Yahushua mostrará Yahu. É isso que está falando aqui. Não está falando que Yahushua é Yahu. Veja, de novo, até a vinda de nosso Senhor Yahushua, a qual no próprio templo mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Quem mostrará? Quem mostrará Yahu? Yahushua. Yahushua mostrará Yahu, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. Então vocês vejam que eles fazem as coisas complicadas para a pessoa não entender. Veja, a qual Yahu fará se cumprir aqueles botados. Tem versos, tem partes que eles não colocaram Deus, tem partes que eles colocaram. Então vocês vejam que é para a pessoa não entender, não compreender a escritura. Vocês vejam bem. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua, a qual Yahu se fará cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está falando de Yahu. Tá? Que Yahushua se manifestará e mostrará. Vocês vejam que tá mostrando tudo. Aqui está totalmente diferente do que está nas outras versões. Porque, na verdade, o que está querendo dizer essa versão aqui, o que está querendo dizer aqui é o seguinte. Traduzindo. Yahushua virá e ele mostrará, na sua manifestação, na sua vida, ele mostrará o único que habita em luz inacessível. É o único que é imortal, que é quem? Yahu. É isso que está dizendo o texto. Não está dizendo que Yahushua é Yahu. Está dizendo que Yahushua mostrará Yahu, que é o Deus verdadeiro, que é imortal, que habita em luz inacessível. É isso que está dizendo o texto. Tá certo? Então aqui, ó. Aí aqui, ó. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Então, ou seja, Yahushua mostrará, tá certo? O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não seja arrogante, nem põe sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Yahu, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Veja bem, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. O que é falsamente chamado conhecimento? A religião, né? Professando alguns desviados da fé, a graça seja com vocês. Então vamos ver aqui o que ele vai falar desse versículo. Veja, 6,14. 1 Timóteo 6,14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Yahushua. Tá. O qual, em suas épocas determinadas,
há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei de reis e Senhor de senhores. O único que possui imortalidade. O único que possui imortalidade. Então, nós temos que... Vocês vejam, peraí, deixa eu voltar aqui. Os cachorros começaram a latir, não acredito, gente. Vamos voltar aqui de novo. Peraí. Em segundo lugar, como Senhor. Em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 14 a 16, diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei de reis e Senhor de senhores. O único que possui imortalidade. O único que possui imortalidade. Então, nós temos que entender. Vocês vejam que Yahushua, ele sempre falou do Pai, ele sempre revelou o Pai, né? A gente vê isso claramente na Escritura. Então vocês vejam que aqui eles estão botando de um jeito que dá para entender que está falando. Veja, aqui eles primeiro falaram, olha só, aqui está falando do Pai e do Filho. Vocês vejam, olha só, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua, a qual o Yahweh fará se cumprir no seu devido tempo. O que Yahweh fará se cumprir no seu devido tempo? A manifestação de Yahushua. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui, ó. Ele que é em Yahushua. Aí aqui, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, Yahu. Sabe, tá muito complicado isso, veja. Veja bem, quando chegar o tempo certo, Yahu fará com que isso aconteça. Aqui está o mesmo Yahu, aqui vocês estão vendo que não está falando do Deus aqui. Aqui está falando de Deus. Na outra já não está falando, ó. A qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano e Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tá? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu. Aqui está falando de Yahu, gente. Tá certo? Aqui está falando de Yahu. Não tá falando, olha só. Eles fazem de uma maldade, sabe? Para trazer confusão para as pessoas. Veja, aqui, ó. Até a manifestação de nosso Senhor Yahushua. Até a aparição de nosso Senhor Yahushua. Tá? Até a vinda de nosso Senhor Yahushua. A qual no tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só possui a imortalidade. Ou seja, na vinda de Yahushua, veja, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a vinda de nosso Senhor Yahushua. Então nós temos que guardar o mandamento. Qual o mandamento? O mandamento baseado no amor, na piedade, na mansidão, como a gente leu acima, tá? Aí assim, até a vinda de nosso Senhor Yahushua, a qual, no tempo próprio, mostrará o bem-aventurado e único soberano. Aqui está mais certo. Aqui está mais certo, olha só. Gente, olha que a gente já leu isso no outro vídeo, mas olha só, veja bem. Até a vinda de nosso Senhor Yahushua. Yahushua virá. A qual, na vinda dele, no tempo próprio, mostrará. Quem mostrará? Yahushua mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só possui a mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver. Ou seja, Yahushua virá e no tempo próprio ele mostrará o Pai. É isso que está dizendo aqui o texto. É isso que está dizendo. Há de ser revelado pelo bendito e único soberano, ó, a qual no tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano. Vocês vejam que aqui, vocês vejam que está mudando o sentido do texto. Veja, aqui está falando, até a vinda de nosso Senhor Yahushua,
a qual, o que na vinda de nosso Senhor Yahushua, no tempo próprio, mostrará o bem-aventurado. Quem mostrará o bem-aventurado é Yahushua. Mostrará o bem-aventurado e único, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que só possui a imortalidade e que habita em luz inacessível. Ou seja, Yahushua mostrará aquele que é o Pai, que é imortal, né? Que possui a mortalidade e que habita em luz inacessível. Mas aqui já está dando outro texto, outro sentido para a pessoa entender que está falando de Jesus, de Yahushua. Veja, aqui está, até a manifestação de Nosso Senhor Yahushua, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito. E aqui está falando que há de ser revelado pelo bendito e único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. Ou seja, eles estão dando a entender aqui, nessa tradução, tá? Eles estão dando a entender que Yahushua é o Deus, é Deus. Mas aqui vocês estão vendo, nessa daqui, que não está dizendo isso. Aqui está dizendo assim, até a vinda de nosso Senhor Yahushua, a qual o quê? Nessa vinda, a qual, no tempo certo, mostrará o bem-aventurado, ou seja, mostrará Yahu. Yahushua mostrará Yahu. Agora aqui já está dizendo que há de ser revelada pelo... Aí aqui está dizendo como que se Jesus fosse Yahu, que está dizendo que há de ser revelada pelo bendito e único soberano que possui a imortalidade, ou seja, está dizendo que há de ser revelada por Deus, por Yahu. Mas não é. Yahushua que vai revelar o Pai, que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível. Tá? Então vocês vejam bem que é assim que está correto. Vocês vejam a confusão que eles colocam justamente para a pessoa pensar que Jesus é Deus, que Yahushua é Deus e Yahushua não é Deus. Então vocês vejam bem a confusão que eles fazem. Que até eu fiquei confusa, só o Espírito mesmo para poder, assim, tipo, nos orientar mesmo na verdade, né? Então vamos lá. Profundamente, amados, a respeito deste Senhor. Porque eu tenho visto, através da televisão, através da literatura, como é frágil, como é raquítica a forma que as pessoas se relacionam com Deus. Veja, por exemplo, as pessoas, na maior parte delas aí fora, quando vão às igrejas, vão em quê? Vão para lutar, para batalhar com Deus, para obter bênçãos. Elas não vão para cultuar a Deus, porque elas não sabem quem é Deus. Porque infelizmente a experiência evangélica à volta do mundo fez da igreja um lugar como quem vai à bruxa. Vou lá, bruxa, ver se lê as minhas mãos, a ver se dá certo. Vou na igreja para resolver o meu problema. Resolvido o problema, a pessoa vai embora, desaparece. Ela não tem uma relação com o Senhor. Quando eu vejo pessoas dizendo... Então vocês vejam, né? Eu vou dar uma paradinha nessa parte. Vocês vejam que ele está levando a mensagem de colocar que o Senhor é Deus, né? Realmente é, Yahu também é Senhor, né? Mas ele está levando a mensagem para a pessoa entender que Yahushua é o Senhor Deus, tá? É isso que ele está levando a mensagem. E esse texto que ele mostrou, ele botou esse texto justamente porque ele traduziu de uma forma que a gente tem que ver várias traduções para a gente entender o contexto do que está sendo dito no texto. Porque senão até a gente mesmo fica confuso, sabe? Porque o que está dizendo o texto, amado, esse texto que ele colocou, de 1 Timóteo 6, do 14 ao 16, o que está dizendo é o seguinte, que Yahushua, ele virá, e no tempo certo, Yahushua, ele mostrará o Pai. É isso que está dizendo. Tá certo? O Pai. Por quê? Porque aí, quando está dizendo que o Pai, que é o único e bendito e soberano, Rei dos Reis, que é rei, o que está falando ali? Ele está falando que o Pai é o único bendito Rei soberano no Espírito. E também, porque ele também é o nosso Deus. E ele é Deus, ele é no Espírito. Mas Yahushua, ele não é o nosso Senhor no Espírito. Tá? Ele não é. Por quê? Porque o Pai é Espírito. O Yahushua não. O Yahushua, amados, ele tem o Espírito do Pai. A gente leu isso.
A gente leu que o Pai encheu ele do Espírito. A gente leu que ele foi cheio do Espírito. Então, vocês vejam que o Pai, ele é Senhor soberano, entendeu? Ele é o único soberano Deus que possui imortalidade, Yahweh, no Espírito. Yahushua, ele é o Senhor, o nosso Senhor, tá? No físico. Por quê? Porque é Ele que nos leva ao Pai. Ele é o nosso Senhor no físico, tipo assim, amados, porque nós cremos que o sacrifício dele, deixa eu tentar explicar aqui isso, amados. Desculpa, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou explicar. Veja, como é que a gente conseguiu obter a vida eterna? Tá? Pela fé em Yahushua. Mas, para a gente ter a vida eterna, Yahushua precisou morrer no físico. Então, Yahushua é Senhor, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no físico também. Por quê? Porque ele morreu para nos dar vida eterna. Certo? E ele está no Pai. Ele está no corpo glorificado, tá certo? Mas nós estamos nesse corpo físico, nós precisamos de ir para Yahushua. Por isso que nós temos que ir a Yahushua. Porque Yahushua é homem. Ele está no Espírito, mas ele é homem. E para a gente chegar ao Pai, nós temos que ir a Yahushua, que Yahushua é o caminho. Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai. Mas é o Pai que nos enche do Espírito. Certo? Tanto que o Pai encheu o Filho do Espírito. A gente leu isso. Então, o que acontece? Esse texto fala o seguinte, o que eu estou entendendo nesse texto é que Yahushua, ele mostrará ao Pai, na vinda dele, ele mostrará ao Pai que habita em luz inacessível, que possui a imortalidade. Tá? E o Pai, ele é rei, ele é soberano, ele é soberano, ele é Senhor, mas Senhor do quê? No Espírito. Certo? Porque nós adoramos o Pai em Espírito e em verdade. E em Yahushua, nós vamos a ele, nós somos físicos, né? Mas o nosso entendimento é no Espírito. Então, por isso que na Escritura diz, né? Eu não sei se, gente, eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo passar. A Escritura diz que há um só mediador entre, vou até falar como está na Bíblia, há um só mediador entre Deus e o homem. E Yahushua, homem. Tá certo? E Yahushua, homem. Porque ele é homem, não é espírito. Ele tem o Espírito do Pai. Então, para a gente ir para o Pai, a gente primeiro tem que ir a Yahushua. Porque ele que vai nos levar ao Pai. Entende? É complicado, né? É complicado. Mas o Miguel Ângelo aqui está botando, né? Como Jesus fosse Senhor e Deus. Ele botou esse texto justamente porque é complicado. Tá? Mas o que o texto quer dizer é que Yahushua, ele mostrará o Pai que habita em luz inacessível e que ele possui a imortalidade. Quem possui a imortalidade? O Pai. E o Filho mostrará o Pai. É isso que quer dizer. Tá certo? E para nós irmos ao Pai, nós precisamos ir ao Filho. Porque o Filho é o mediador entre Yahweh e o homem. Isso está dizendo Yahushua, homem. Tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações e que o Espírito venha dar entendimento, né, para a gente, porque eu estou tentando explicar, mas eu não sei se está dando para explicar o que eu estou querendo explicar, entendeu? Eu não sei se está dando, mas eu creio que o Espírito vai trazer luz e que ele vai orientar na verdade, porque o Espírito nos guia toda a verdade, tá certo, amado? Então, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.